O mundo em pedaços, enigmas no ar. Pensar é um grito que nos faz voar. Nada sei, mas posso sentir nas ideias um mundo a construir. Se a resposta não vier nunca só, pensando junto, quebramos o nó. Trocar um olhar, trocar opinião. Pensar é o som de uma nova canção. Na curva da vida, a dúvida é lei. Certezas são sonhos que nunca terei. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, senhoras e senhores. Leandro Siminovich aqui com mais um episódio de Ampliadamente, ainda sem a presença de Alessandro Jacobi, que fez um pedido inusitado. Me coloquem por IA aqui no nosso programa. Não, ninguém, nenhum de nós três é substituível por uma inteligência artificial, porque nós temos muito conteúdo. Eu, Alessandro Jacobi e meu grande amigo Daniel Scherer. Boa noite. Olha aí, mais animadinho, boa noite, mais aquecidinho. Mais suave. Tu disse que eu tenho conteúdo mais do que uma IA. Não acredito nisso, mas eu achei legal. Não, esse teu boa noite é quase de ficar pensando se é ou não é IA, né? Que você está falando. Pois então. Muito bom, jovens, muito bom. Estamos aqui mais uma noite, mas esse episódio nosso com frases. Tivemos 2 episódios aí onde a gente trouxe pensares a respeito de assuntos e hoje voltaremos à nossa frase. E a frase de hoje, vinda dele, o muso inspirador de alguém, Daniel Scherer. Vamos lá, então. A minha frase é de um pensador que eu gosto muito, sigo muito, e muitas vezes replico as frases nas minhas redes sociais. A frase é: pare de acreditar em palavras e passe a observar atitudes. O comportamento nunca mente. A frase é... Repita. Bom, de quem é a frase primeiro? Capivara Sincera. Inclusive, esse é um perfil no Instagram que é muito bom. Capivara Sincera. Não sei quem é que faz, mas é muito bom. Sigam porque é bom. Vou Daniel, repetir. repita. Pare de acreditar em palavras e passe a observar atitudes. O comportamento nunca mente. Capivara Sincera. PowerPoint aceita tudo, né, cara? O PowerPoint aceita tudo, o Excel aceita tudo. Eu sempre levei isso muito a sério, tá, Leandro? E acho que talvez tenha até falhado algumas vezes por ser assim, mas eu não consigo cobrar algo de alguém que eu não faça dessa forma, ou pelo menos que eu não ache certo fazer dessa forma, porque nem sempre eu tenho habilidade para fazer. Mas eu digo, em termos de atitudes, eu não cobro alguém para chegar no horário e eu me atraso. Uhum. É ridículo isso, para o meu ponto de vista. E eu vejo isso muito acontecer. Mas eu acredito muito que tu, por exemplo, lidera pelo exemplo, mas não é só a liderança, é o convívio diário, é nós dois conversando, 2 amigos se encontrando. Cara, eu não posso ficar te exigindo coisas, mas que eu não tenho a reciprocidade de também fazê-las, né? Senão a gente acaba, sei lá, parece muito falso. É loucura, né, cara? Antigamente existia um dito popular, uma expressão: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? Pois é. E isso que tu está falando é exatamente o contrário disso, né? E eu acho que mesmo antigamente isso era uma expressão furada. Né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Cara, a gente vai fazer o que as pessoas fazem. A gente vai repetir o que os nossos pais fizeram ou nos ensinaram a fazer, e por isso super importante tu ser um líder pelo exemplo,
e aí vale a liderança de times em empresa, mas a liderança familiar também, né? E, por favor, não pense que eu estou sendo machista, o homem como liderança familiar, não. Qualquer pessoa que representa um exemplo, que representa uma inspiração para alguém, tem que ter atitudes inspiradoras. Eu não posso ser frases ocas, né? Ser vazio no que eu falo. Eu tenho que efetivamente faça o que eu digo, porque o que eu digo é o que eu faço. Exato. Eu tô mostrando, porque eu acho que as pessoas nem sempre escutam, mas elas sempre observam. Super, super. Desde antes de falar, a gente está observando, né? E eu tenho isso, sim, porque eu observo muito, né? Uma vez, muitos e muitos anos atrás, um daqueles cursos de liderança, ou em alguma coisa assim, eu aprendi uma coisa que eu guardo, isso assim como um dos principais conhecimentos para a carreira, que foi, eu me lembro que em algum lugar desses, o instrutor falou, pô, sabe aquele teu chefe que tu não gosta, que é um idiota, e tu fica pensando, como é que esse cara subiu na carreira? O chefe, ou alguém na carreira maior do que a tua posição, e que é um idiota, no teu ponto de vista, é claro. O cara disse assim, observa ele. Observa e aprende para entender o que ele faz para estar lá. Porque alguma coisa ele fez para estar lá. E pode ser uma coisa que tu talvez tenha que aprender a fazer também. Claro que a gente tem outros meandros, pô, uma coisa ruim, filho do dono, escolhe, né, cara? interessa. Depois tu escolhe. Depois tu analisa. A ética dele, para mim, é duvidosa. Bom, então não farei. Exato, mas aí tu, quer dizer, observa, aprende, entende se aquilo tem valor, porque talvez aquela pessoa tenha alguns valores que por alguma implicância tua tu não tá querendo entender, mas observa, não é o que fala, é como a pessoa age, o que ela fez, o que ela faz, por que ela chegou lá, pra gente aprender a chegar lá também. Se tu quer aprender a chegar lá, observa quem chegou lá, aprende com quem chegou lá, não acha que tu é melhor que todo mundo. Essa arrogância a gente encontra muito, assim, né? Reclamar do chefe é o que mais tem. Eu acho que até faz parte. Mas, cara, o cara tá lá por mérito. Algum mérito ele tem que ter tido. Então aprende, observa. Tem uma frase atribuída a Abraham Lincoln. Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, todas as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar a todos todo o tempo, né? Não dá para, não, cara, em algum lugar vou chamar de a mentira, né? Em algum lugar a mentira ou a falácia do que tu tá dizendo vai cair, né? Vai cair. Eu acredito nisso. Porque a verdade tu precisa contar uma vez só. Ela vai ser verdade para sempre. A mentira tu tem que mentir todas as vezes. E certamente tu vai se esquecer dela. Puf, tu vai te esquecer, né, cara? Repete a capivara. Vamos repetir a capivara aqui. Deixa eu abrir aqui que eu fechei ela. Pare de acreditar em palavras e passe a observar atitudes. O comportamento nunca mente. É isso. Talvez isso seja uma coisa de criação, mas na minha casa sempre se gostou muito de jogar carta, jogar jogos de tabuleiro, e nunca se admitiu roubar no jogo. Porque roubar no jogo, qual o teu mérito se tu ganhou roubando? Essa sempre foi, nunca foi uma questão de punição, mas sim tá bom, tu ganhou roubando, então merda, né? Sabe que eu tive uma namorada uma época, ela ficava muito braba. Eu não costumava perder jogo de carta, de tabuleiro, assim, porque quando eu tava perto eu bagunçava o tabuleiro, né? Eu jogava fora, misturava, embaralhava as cartas, ela ficava braba. É óbvio que aquilo lá era uma grande brincadeira e era principalmente uma admissão de derrota, né? Cara, se eu baguncei é porque eu perdi. Não, eu quero fazer bagunçar tudo. Vocês nunca roubavam, Daniel? Não. Nunca. Genial. Não consigo roubar em jogo.
Ah, É verdade. mudemos as regras. E um poker? E um poker, um blefe no poker? Não, blefe, eu acho que entendo que faz parte do jogo, né? Ah, tá O bem. blefe, porque senão o poker fosse só racional, ele não ia ter graça, né? Porque quem tem as maiores cartas ganham. Proibido é o faz quinto parte as. Proibido é o quinto as. Proibido é o quinto as, exatamente. Dentro dos 4 ases, tá tudo no jogo. É. E tu sabe que alemão é um povo, eu sou de origem alemã, então é um povo que gosta de jogar e não gosta de perder, né? E a gente joga alguns jogos de carta alemão, que um é o Double Kopf, é 2 cabeças. E aí tu vê, o jogo tem tanta regrinha que eu acho que assim, o cara tava perdendo, ele inventava uma regra nova, entendeu? Porque o jogo... E, cara, tem 1001... Não, mas se tu tiver 2 cartas daquela naipe, daquele... Então aí tu pode... tipo Muda Uno. todo o jogo. É tipo Uno, tu vai criando a regra conforme te convém. É mais ou menos isso. Mas é um joguinho bom de fazer, mas claro, tem isso, né? A gente sempre gostou muito de jogar na família da minha mãe, assim. Sempre foi criado e sempre sem roubar. E tu sabe que é interessante, porque a gente fala de roubar jogo, mas a frase da capivara sincera, ou do capivara sincera, ele vem para um lugar que me lembro de alguns momentos da minha vida profissional, quando a gente desenvolvia produtos, né? Às vezes vinha um negócio, conectando com um dos nossos encontros aqui, que a gente falou de siglas, vinha um business plan, né? Vinha um plano de negócios no Excel, uma planilha em Excel dizendo quanto a gente venderia, quanto a gente iria faturar. Cara, e a gente olhava aqueles negócios, Daniel sabe disso, porque também fez isso muito, a gente olhava aquele negócio de, não é possível. Não é possível que alguém acredita nessa planilha, acredita nesse número, né? Cara, o Excel, o PowerPoint aceitam tudo. Falar, eu posso falar tudo. Né? Agora, conseguir agir de acordo com o que eu falo de uma maneira integral e íntegra por inteiro é muito difícil, né, cara? É muito difícil. É muito difícil. E aí tu trouxe uma coisa interessante, né? Bom, primeiro, para que falar business plan e não plano de negócios? Cara, plano de negócio é lindo, é uma palavra bonita, é um conjunto de palavras bonitas. Mas não, né? Não é inglês, não é chique. De novo, é falta de conteúdo. Mas tudo bem, vamos voltar ao que interessa. Será que as pessoas que criavam esse produto acreditavam mesmo nele? Essa é a minha dúvida, porque eu acho que não. Me parece que era criar um produto para dizer que criou para ganhar mais uma sobrevida, para torcer para que desse certo. Porque tinha alguns que, cara, vamos combinar, né, Leandro? Tu olhar e dizer assim, tá, vou fazer minha parte aqui, porque isso aí... Nisso não dá para acreditar. Não dá para acreditar. E eu ainda era daqueles bonzinhos, assim, que eu dizia assim, cara, tá bom, se tu tá dizendo, eu vou acreditar em ti e vou fazer minha parte. Não. Mas, cara... É legal. Mas olhando a frase, a gente vai para outros lugares que não só o PowerPoint ou o Excel, né, nos planos de negócio e nas apresentações de produtos. Bom, fazer a apresentação de produto que ainda não existe para vender e depois a gente sai correndo desenvolver, né, intencionalmente, enfim. Mas essa frase ela vai para um lugar que eu acho muito curioso também, Daniel, que é a questão atitudinal, né, cara? E tu tinha comentado um pouco sobre isso lá atrás, sobre o não exija que o cara chega cedo se tu sempre chega atrasado, né? E eu vejo isso acontecer. Hoje eu tenho uma posição de alta gestão e não foi uma nem duas vezes que eu ouvi o cara dizer assim, não, mas eu sou diretor. Eu posso. Cara, eu inclusive uma vez falei isso numa reunião de diretoria, eu digo, cara, tu não pode, tu tem que dar o exemplo. Cara, eu não consigo, eu entendo, por exemplo, que tu tem uma pessoa que ganha mais, que o tempo dela é mais precioso para a empresa. É matemático. Não é porque a pessoa vale mais, não, é porque é matemático. O cara tem um salário maior e o tempo dele vale mais. Então, ok, vamos calcular em cima disso. Mas o que não quer dizer que uma das coisas que eu aprendi é eu nunca posso chegar atrasado numa reunião.
Porque na hora que eu tô chegando atrasado numa reunião, não que isso não vai acontecer, tá? Esporadicamente acontece. Mas na hora que eu chego atrasado numa reunião, eu tô dizendo que eu sou mais importante que os outros. Porque o tempo deles, eles podem ficar lá me esperando. Cara, não pode, cara. Tem um vídeo, cara, do Bill Gates, um documentário sobre o Bill Gates, e tem um trecho do documentário onde a pessoa que está fazendo o documentário entrevista uma assistente, uma secretária do Bill Gates. E aí ela comenta a agenda, às 11 horas ele tem uma reunião com não sei quem, aí ao meio-dia ele vai almoçar com fulano, aí de tarde ele tem não sei o que com o conselho, e no final do dia ele passa lá não sei aonde, parará. E aí o documentarista, o repórter, pergunta ou comenta algo do tipo, ele é pontual? E a assistente responde, cara, ele é pontual no minuto, até o minuto, porque ele sabe que tempo é uma coisa que ele não consegue recuperar e que ele tempo é um recurso precioso e ele não pode perder, né? Então, pô, se o Bill Gates está chegando no horário da reunião, tá? Cara, chega tu. Mas, de novo, é o exemplo, né? É o exemplo. Ele é o Bill Gates, talvez ele não precisasse, que as pessoas não iam se incomodar, não interessa. Ele mostra que isso é importante para todos. Nessa empresa que eu estou trabalhando, uma das coisas que quando eu cheguei disseram tem que usar crachá, todo mundo tem que usar crachá. Ninguém usava na empresa. Como eu convenço a minha equipe a usar crachá? As pessoas que estavam me cobrando estavam sem crachá, se eu não me engano. A primeira coisa que eu fiz, cadê meu crachá? E eu uso sempre o crachá. É simples assim. Mas a alta gestão não precisa. Não precisa. Se eu vou cobrar da minha equipe de usar crachá, por que eu não vou usar crachá? Então, eu tô sempre de crachá. E podes até discordar, né? Eu posso até discordar. Posso discordar. E se eu discordar, eu vou brigar para mudar a regra. Mas enquanto a regra for regra, eu seguirei. Exatamente. Eu quero dizer o seguinte, posso discordar, mas se eu vou cobrar a minha equipe de alguma coisa, ou meus pares, ou meus amigos, cara, eu não posso cobrar deles e não fazer. Porque este é o comportamento que não mente, né? Exatamente. Retomando o Capivara Sincera, Daniel, frase, por favor. Vamos encerrar com a frase da Capivara para ficar bem gravado. Pare de acreditar em palavras e passe a observar atitudes. O comportamento nunca mente. Este foi o Ampliadamente. Até uma próxima.